E aí pessoal, Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal auto-libertário, aqui a gente fala sobre política, economia, filosofia, ética, sobre uma perspectiva libertária e eventualmente também sobre cultura pop. É, Hoje o vídeo é sobre essa questão da cultura pop, eu vou falar sobre a série Breaking Bad por uma perspectiva libertária, abordando algumas questões que dá para extrair dali. E uma questão que eu quero deixar antes de entrar no assunto do vídeo, aquela questão de sempre, compartilha, curta, comenta, ativa o sininho, checa os links na descrição, tem as outras redes sociais do canal, principalmente eu recomendo principalmente entrar no grupo do Telegram, que aí lá você tem acesso a, a mim, né, no caso, se quiser trocar uma ideia comigo, eu tô lá no grupo e eu sempre aviso quando tem vídeo, quando vai sair vídeo e tudo mais, da rotina de gravação, essas coisas. Mas enfim, vamos falar sobre a questão da série Breaking Bad. Eu vou deixar um aviso aqui antes de eu entrar nos assuntos. Eu vou precisar dar muitos spoilers, inclusive do final da série. Inclusive do final da série, já deixando claro. Então, se você é uma pessoa que está vivendo a sua vida errada e você ainda não viu Breaking Bad, que é, pra mim, maior série de todos os tempos e uma das melhores coisas que a cultura pop já produziu, você está vivendo a sua vida errado, vai lá, veja Breaking Bad. Aí depois você volta aqui no vídeo, que você acertou sua vida, você viu Breaking Bad, você viu essa obra magnífica, e aí a gente continua a conversa. Mas, aviso dado, vai ter spoiler. Se você não se importa com spoiler, então segue aí no vídeo. Vamos lá, o que é Breaking Bad, basicamente? É uma série que ela conta a história do Walter White, que é interpretado brilhantemente pelo Bryan Cranston, que é um químico, né, um cientista. E ele descobre, ele é um professor de química, né, na verdade. Ele descobre que ele tem um problema. Ele tá com câncer pulmonar fase 3, basicamente é um câncer que é uma sentença de morte. Tipo assim, cara, você vai morrer logo. E aí ele se vê num problema, que tipo assim, pô, eu ganho um salário médio, eu tenho uma vida mediana e meus filhos vão ficar desamparados, o filho dele, né, no caso, depois ele, mais pra frente, acaba tendo uma filha, né, com a esposa dele, com a Skyler. E ele decide produzir metanfetamina. Como que ele descobre isso, basicamente? Ele vê um ex-aluno dele, ele vai numa batida com o Hank Schrader, que é o cunhado dele, e aí ele fica lá no carro observando, tal, o cara fazendo, ele estourando um laboratório de metanfetamina, com o cunhado dele, que é do DEA, né, que é departamento, o departamento de narcóticos, né, dos Estados Unidos, parte de narcóticos, que cuida da guerra às drogas, basicamente. E aí ele vê esse ex-aluno dele, o Jesse Pinkman, que é interpretado pelo Aaron White, muito bom ator também. E ele vê o Jesse Pinkman saindo da casa e ele vai atrás e depois ele acha onde o Jesse Pinkman tá. Ah, e vai trocar uma ideia com ele, pergunta como é que ele fazia aquilo e tal, não sei o que. E aí ele decide produzir metanfetamina com o Jesse. Só que ele não produz uma metanfetamina qualquer, já que o Walter White é um técnico em química, é um químico, né, no caso, ele tem um alto conhecimento, óbvio, de química, então ele sabe como fazer as reações certas. E ele acaba produzindo uma metanfetamina que ela tem 99% de grau de pureza e ela é azul, que é a grande marca do produto dele, essa coloração diferenciada. E como a metanfetamina dele era muito potente, e ele fazia ela de uma forma que não danificasse tanto os usuários, né, no caso, que ele já estava realmente com clientes do produto dele. E assim, não que a metanfetamina não seja uma droga que não vai causar danos pra cacete no corpo da pessoa, tá? Não tô dizendo pra ninguém aqui sair usando metanfetamina, pelo amor de Deus, não entendam isso. Então, o que eu tô querendo dizer é que a que ele fazia era menos danosa do que a que geralmente fazia. Então ele começa basicamente a tomar o mercado da cidade dele, né? O que acaba basicamente acontecendo é que ele produzir metanfetamina começa a afetar a vida de diversas pessoas ao redor dele. Por exemplo, como eu falei, eu vou ter que dar spoiler da história. Ele acaba se envolvendo numa situação ele, em que ele é indiretamente, o Walter White, né? Ele causa indiretamente um acidente de avião. Como assim? Ele tem a oportunidade de salvar uma namorada do Jesse, uma menina que ele estava namorando, que ela tinha usado heroína e ela estava tendo uma overdose, né? E ele estava observando na porta, que ele foi na casa do Jesse, e aí ele poderia ter salvado a menina, poderia. Ele não fez. E aí quando ele não o fez, o pai dessa menina, ele ficou muito mal, dessa garota, né? Ele ficou muito mal mesmo. E ele era controlador de voo. E ele estava trabalhando e não em luto, né? Não em condições psicológicas boas, dada a morte da filha. E ele acaba tendo uma falha que causa a queda do avião. Então, indiretamente, ele causou a morte daquelas pessoas. Porque ele fez a opção de não salvar as pessoas, não salvar a moça, né, que estava com esse problema, e
acabou acontecendo isso. E esse é um dos pontos interessantes da série. A questão de como o Walter, ele sai de um cara muito bom, um cara família, assim, um americano padrão, assim, uma pessoa comum que tem a família, gosta da esposa, gosta do filho, trata bem todo mundo. Como ele vai virando um sociopata, basicamente. Como estar naquele ambiente de bandidos vendendo drogas, bandidos no sentido que eu tô falando aqui da ética libertária, a pessoa que mata, que assassina, que estupra, que rouba, como isso vai corrompendo ele, como isso vai tornando ele uma pessoa pior. Um dos primeiros episódios da série é o aniversário dele de 50 anos. E ele tá reunido, assim, fazendo meio que um churrasco, um almoço de família, assim, tá ele, tá o Hank, tá a esposa do Hank, todo mundo, assim, feliz, assim, sabe? Duas famílias reunidas, assim, felizes comemorando. Ele e o Hank, eles tinham uma relação muito próximas e eles eram bastante amigos. E evidentemente que a metanfetamina azul que começa a ser vendida chama a atenção do narcóticos, inclusive do Hank Schrader, que é o cunhado dele e chefe da divisão de narcóticos. Então, aí você já começa a ver uma tensão entre esses dois personagens, o Hank e o Walter, que ela vai sendo desenvolvida ao longo da série. E assim, ao longo do que ele vai vendendo a droga, ele vai tendo que entrar em contato com diversos traficantes do cartel mexicano, basicamente, para tentar vender o produto dele. E esses caras, eles não gostam do Walter, tentam matar ele várias vezes, porque esses caras estão sendo prejudicados por esse novo fornecedor, que é o Walter White, que eles não sabem quem é, mas é um cara que está vendendo um produto que é bem melhor. E aí você vê como que os grupos consolidados que hoje vendem drogas, eles agem em relação a indivíduos que entram no mercado. Se você tivesse um mercado de drogas desestatizado, vamos colocar aqui um ponto libertário, que é o que seria um mercado desestatizado. Não há absolutamente nenhuma lei ou legislação que restrinja a produção de qualquer tipo de substância entorpecente. Seria essa a definição que eu estou querendo colocar. Haveriam empresas produzindo drogas. Porque há uma demanda por drogas. Embora eu não goste de drogas, eu não posso me cegar para a realidade de que existem pessoas que discordam de mim, querem usar drogas e vão usar drogas independente do que eu acho se que elas deveriam usar ou não. Então, esse é um fato. Então, em vez de você ter basicamente um cartel mexicano, ou organizações criminosas, o Talibã, por exemplo, que produz heroína, uma das fontes de renda do grupo terrorista, você ter esse grupo de indivíduos produzindo drogas, que são indivíduos perigosos, indivíduos criminosos, você ter empresas produzindo drogas. Então, o que um novo entrante no mercado que oferecesse um produto melhor iria forçar nesse mercado? Uma competição para melhorar o produto para os usuários. Então, não haveria um incentivo para uma empresa ir lá e matar a outra porque está produzindo um produto. Ao contrário do que acontece quando você tem um mercado estatizado, que é o mercado regulado, basicamente, proibido, que é o que acaba acontecendo na série. E ao longo da série, um dos maiores fornecedores que ele consegue assim encontrar para poder passar essa droga é um cara chamado Gus Fring, que é o mesmo ator, eu não sei, eu esqueci o nome dele agora, mas é aquele cara moreno de óculos que aparece no Far Cry novo que vai sair. Pra quem viu o pôster sabe de quem eu tô falando, que parece que ele é o novo vilão do jogo, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Esse cara, ele chama Gus Fring, né, na série, Gustavo Fring, mas é chamado de Gus Fring. Ele é dono de uma rede de frango, de venda de frango, chamada Apollos Hermanos, que é uma rede de restaurante, mas que eles vendem frango congelado pelos Estados Unidos em baldes. Os americanos eles têm muito isso de comer frango frito, então esses baldes são muito populares. É como se fosse aqueles baldes de pipoca, sabe, nosso de, de pipoca mesmo, de cinema que tem, só que ali vai um monte de frango. E aí o que ele faz? Ele coloca frango e ele coloca os sacos de metanfetamina dele dentro. E aí com isso ele tem a rede de distribuição dele, né, evidentemente, afinal ele precisa entregar o frango para os clientes. E ele também usa isso para disfarçar a rede de metanfetamina dele. Então, o Walter se envolve com esse cara e esse cara ele acaba tendo algumas confusões assim com ele, alguns desentendimentos. E numa cena que é altamente tensa e muito bem feita, o Gustavo Fring ele mata um dos comparsas dele mesmo, um dos próprios comparsas dele.
Só que ele faz isso sem olhar nenhuma vez pro cara. Ele simplesmente tá olhando fixo pro Walter e pro Jesse, porque ele tá putaço com o que o Walter e o Jesse fizeram com ele. Querendo dizer assim, eu mataria você se eu pudesse, mas ele não pode matar o Walter porque basicamente o Walter é a galinha dos ovos de ouro dele. Ele tá produzindo muita a droga muito bem feita. E isso acaba gerando uma tensão entre eles, porque o que acontece? O Walter está sendo substituído por um outro químico, um outro químico, né, que aparece ali, começa a absorver os métodos e tal, e ele começa a fazer uma droga quase tão boa quanto o Walter. E aí, lembra do que eu disse que estar nesse ambiente de drogas começa a contaminar as pessoas ao redor? O Jesse, o parceiro dele, né, que é o Jesse Pinkman, ele sempre foi um cara que simplesmente produzia drogas. Ele não era um assassino. Só que o Walter entrar na vida dele e esse ambiente de, de crime, de perigo, de pessoas vai contaminando o Walter, contaminando também o Jesse. E o Jesse, ele acaba matando esse químico. Ele vai na casa dele e mata o cara. Acaba assassinando ele para impedir que o Walter e ele fosse morto. Então, o que leva o Gus Fring a ficar ainda mais irritado. Esse arco do Gus Fring e do Walter White termina com o Gus Fring sendo morto. Numa cena muito épica, ele morre numa explosão, ele sai com metade da cara assim, cortada, toda ferrada, e ele meio que arruma o paletó assim e cai morto no chão. Uma cena bem pesada, muito bem feita em termos de efeito visual. Como eu disse, Breaking Bad é uma obra-prima em termos de aspecto técnico. E assim, já caminhando pro encerramento do vídeo também, do que pode ser extraído dessa questão da série, eu preciso falar sobre a cena da morte do Hank Schrader, que é uma das melhores, talvez o melhor episódio de série que eu já tenha visto em toda a minha vida. Esse episódio, ele, depois de várias coisas, o Walter ele começa a ser perseguido pela polícia, especificamente pelo Hank Schrader, e aí você vê como que o mercado de drogas ser proibido destrói a família do Walter, porque o Walter era um cara que ele tinha uma boa relação com o seu cunhado, eles eram muito parceiros, muito amigos, e o fato do governo achar que você não pode usar drogas transforma duas pessoas que eram muito amistosas em relação a elas em arqui-inimigos. O Walter e o Hank chegam a brigar fisicamente mesmo. O Hank bate no Walter quando ele descobre que ele, ele era o tal do Heisenberg, que é como ele fica conhecido, como o traficante de droga, né? E basicamente o Walter faz uma puta sacanagem com o Hank, que é gravar um vídeo mostrando que ele tá todo lesionado e ele conta uma mentira, né? Que ele fala que o Hank teve a ideia de traficar metanfetamina, que o Hank pensou em tudo, que ele falou que ele não queria mais fazer aquilo, que aquilo era errado, e aí ele foi agredido e ele ameaça soltar esse vídeo caso o Hank venha atrás dele. E acaba acontecendo uma situação em que o Walter ele precisa esconder o dinheiro dele, né? Que ele ganhou fazendo droga, porque bom, a polícia estava atrás dele, né? Evidentemente que o objetivo dele era fazer dinheiro, então se roubassem o dinheiro dele, a polícia roubasse o dinheiro dele, ele não ia conseguir deixar a herança para os filhos dele. Então o que acaba acontecendo é uma cena no deserto, onde ele esconde o dinheiro dele, deixa enterrado. Descobrem onde está um grupo de caras que ele estava trabalhando, que eram bastante perigosos. Um deles até chegou a matar uma criança só porque viu eles roubando um trem com um líquido necessário para fazer drogas. Né? E aí ele mata esse menino. E sempre que em Breaking Bad, geralmente, né, quando eles matam alguém, eles fazem um processo de dissolução química do corpo, que é basicamente você apagar qualquer traço de que a pessoa já existiu algum dia. Então é uma coisa bem pesada e eles fazem isso com esse menino. É uma coisa bem tensa. E esse grupo que tava com o Walter, trabalhando com o Walter, ele tinha um cara que, pra você ter uma noção como ele era uma boa pessoa, o cara tinha uma suástica tatuada no braço. Então, de novo, sociopatas tomam o mercado de drogas. E aí nessa cena, basicamente há um tiroteio, o parceiro do Hank acaba sendo morto, que estava sempre com ele, e o Hank acaba ferido. E aí o Walter tenta em vão persuadir os caras a não matarem o Hank, e eles acabam matando o Hank e roubando o dinheiro do Walter. Os barris que eles cavou com dinheiro e onde estava o dinheiro eles jogam os corpos do Hank e do amigo dele, né, do parceiro dele. O Hank acaba sendo morto na frente do Walter, uma cena pesadíssima.
E é meio que aí que encaminha para aquele ponto de. Aquele point of no return, né? Aquele ponto de sem volta, que é esse final explosivo. E esses caras, eles conseguem capturar o Jesse e basicamente transformam o Jesse num escravo para poder produzir drogas. Eles amarram ele com um bagulho aqui no peito e uma corrediça, que aí ele consegue andar para produzir droga. Ele fica preso no lugar e depois eles colocam ele num buraco no chão, na propriedade. O Walter, ele monta um plano para poder matar os caras e resgatar o Jesse. E ele consegue. Ele tem sucesso na sua missão, ele consegue matar os caras, mas não sem a custa de sua própria vida. Ele toma um tiro aqui na região do abdômen, né? Mais ou menos do lado do abdômen. E numa cena bastante interessante, ele vai até o laboratório de metanfetamina que os caras tinham, com todos os equipamentos, tudo que usava pra fazer. Uma cena muito bonita, ele tipo, como se ele estivesse se sentindo em paz, ele passa a mão assim no negócio, aí a mão ensanguentada, e ele cai e ele morre ali, né? O Walter White termina a série morto. Então, vocês veem como essa proibição da guerra às drogas e como Breaking Bad relata como isso, você entendendo o custo disso, como ela destrói relações entre pessoas, ela causa vidas inocentes serem perdidas. O Hank Schrader, ele poderia ser um policial em qualquer outra área, mas ele tinha que ser um policial da área de narcóticos para poder ficar correndo atrás de traficante. E isso custou a vida dele. Walter White poderia ser só um indivíduo produzindo drogas. Ele até poderia realmente deixar um legado para os filhos dele vendendo drogas de maneira lícita, ajudando as pessoas que fornecendo esse produto para as pessoas que infelizmente querem se drogar. Isso tudo poderia ter acontecido. Então toda a tragédia que envolve Breaking Bad, toda a destruição que tem na família do Walter, dos traumas psicológicos que o Jesse acaba tendo ao longo da série, nada disso teria acontecido se simplesmente o governo não se metesse no que as pessoas querem colocar dentro dos seus corpos. E recentemente ficou até uma situação estranha, porque a pessoa não pode colocar uma droga dentro do corpo, mas o governo acha que você tem que colocar um outro tipo de droga no seu corpo. Vamos deixar assim para não se alongar muito e correr risco de tomar alguma punição aqui no YouTube. Então, essa é a grande lição libertária que você pode ter de Breaking Bad. Desestatizem o mercado de drogas. É mais do que necessário. A série é muito boa em relatar como drogas são destrutivas, mesmo que sejam um mercado desestatizado, e como isso pode destruir a vida das pessoas, de usuários. Alguns amigos do Jesse acabam morrendo por causa disso. Então, é uma lição bastante interessante. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, deixa um comentário aí sobre o que você acha de Breaking Bad, se você concorda comigo que é a melhor série, se você acha que eu exagerei um pouquinho aí. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.